Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você chegou até essa aula, possivelmente você está numa situação de ou não está realizado profissionalmente, ou está com aquele vazio, né? Aquela busca pelo sentido da vida, qual é a sua missão aqui na vida, na Terra, o que você veio fazer, qual é o seu talento, por que você está tão desmotivado, por que você está depressivo no domingo à noite, né? Começa a segunda-feira, é um caos, é um pânico. Ou você está deixando tudo de lado, está procrastinando tudo que você sabe que deveria estar fazendo em prol dos seus objetivos, dos seus sonhos, e não está conseguindo fazer essa mudança da chave da virada sozinho. E é para isso que a maioria das pessoas me perguntam e me procuram todos os dias, né? Como eu faço para encontrar o sentido na minha vida? Como eu faço para fazer uma transição de carreira, para encontrar a realização profissional? E bom, esse é o objetivo dessa aula. Eu vou te mostrar aqui vários fatores que você vai entender do porquê que você está insatisfeito, em primeiro lugar, né? O que acontece com a humanidade nesses momentos da vida e como você vai poder sair disso, então, através desses conhecimentos que eu vou dividir aqui com você, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. Eu peço que você desligue celular, que você preste atenção aqui, pegue papel e caneta e que você possa começar efetivamente a olhar para dentro de você. Como eu falo, a transformação começa dentro de você, né? Então, essas coisas que eu vou trazer hoje aqui nessa aula é justamente para conectar você com a sua essência, conectar com as suas dores, conectar com as suas dúvidas, que é isso que é tão difícil das pessoas fazerem sozinha. E eu gosto muito dessa representação do mar, né? Todo revoltoso, enfim, uma tempestade, um barco ali, porque é assim que a gente se sente quando a gente está nesses momentos, né? A gente se sente num mar tumultuado, numa tempestade, no escuro e não consegue enxergar qual é o caminho que a gente precisa seguir para sair disso. Então, eu vou te dividir aqui o slide, deixa eu te explicar, só vou mudar aqui a telinha. Bom, o que acontece então? Essa tabelinha aqui, não precisa se preocupar em entender ela toda, eu vou trazer só alguns elementos para você. Quem estudou essa tabela, a teoria dos setênios, foi Rudolf Steiner, que é um alemão, desde a época de anos 60, anos 70, tá? Que esse filósofo começou a estudar a teoria da vida e ele aplicou a vida em setênios, ou seja, de 7 em 7 anos acontecem algumas crises, algumas mudanças, tá? Isso é bem normal, você já deve ter ouvido falar aí da crise dos 7 anos do relacionamento, final de ciclos, essas coisas. E isso vem muito dessa teoria desse Rudolf Steiner. E ele fala que, se você consegue acompanhar o meu cursor, na identidade, quando nasce a identidade dos 14 aos 21 anos, tá? Já começa a primeira crise de identidade. E o que é essa primeira crise? É quando a gente se pergunta o que a gente vai fazer da vida, né? Na nossa geração aqui ainda é antes, né? 16, 17 anos, a gente começa a entender um pouquinho sobre a questão de faculdade, opção de carreira, de trabalho, e aí a gente já começa a buscar isso. E aí, muitas vezes, a gente já entrou na faculdade de, sei lá, administração, por exemplo, e aí já está cursando 2, 3 anos e começa a se perguntar se aquela realmente foi a escolha correta, começa a entender que talvez a teoria não é tão assim igual à prática como você está vivendo e começa a se decepcionar e vem aqueles vazios. E aí, o que acontece? Nesse exato momento que a gente está num preparo para a vida, né, dos 21 aos 28 anos, a gente começa efetivamente a trabalhar, a estudar, a se movimentar por conta própria, a gente saiu já da aba dos nossos pais, muitas vezes, e começa a vivenciar o mundo, e a gente começa nesse questionamento se a gente está fazendo algo certo. E aí existe, dos 28 aos 35 anos, uma nova crise, que é a crise dos talentos. Então, para que eu vim nessa terra? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Então, está na fase de eu questionar e organizar o meu mundo. Então, se você está nessa faixa de 35 anos, saiba que você está certíssimo se nesse momento da vida você está se questionando. 42 anos, que é o chegar à essência, né, onde a gente está realmente buscando fazer só aquilo que a gente ama, a gente consegue ainda criar essas perguntas, esses questionamentos e entender que, se não foi bem resolvido nessa etapa anterior, nesse momento você pode sim
voltar a se questionar, sabe? Por quê? Porque quando chega dos 42, dos 49 anos, se você já vem se trabalhando nessa fase anterior, eu já tenho as minhas respostas, onde está escrito ali, ó, a nova visão, eu já tenho as minhas respostas. Então, eu já tenho todo um movimento construído. Se você chegou aqui, então, para mim, nesse vídeo, com essas idades, e que você está se questionando, saiba que não tem nada de errado com isso. É a hora da sua alma, né, da sua missão chegar junto e dizer, olha, vamos fazer o que a gente veio fazer aqui nessa terra para não desperdiçar mais vida fazendo aquilo que não é mais para você fazer, tá bom? E aí eu quero trazer também esse outro estudo que é de Maslow, que foi um psicólogo que também nessa época dos anos 60, 70, criou essa teoria das necessidades humanas. E ele falava muito que quando a pessoa não tem as necessidades básicas atendidas, ela não vai conseguir, né, trazer a realização, a satisfação das necessidades acima. Então, por exemplo, tudo começa com a necessidade fisiológica. E por que eu estou explicando isso? Porque se você a gente vai olhar bem para o trabalho agora, tá? Se você não está satisfeito no seu trabalho, a gente vai entender o porquê agora isso está acontecendo, tá? Então, baseado nessa teoria das pirâmides, da pirâmide de Maslow, a gente vai entender que tudo começa na necessidade fisiológica. Por exemplo, se eu quero fazer xixi, eu não consigo fazer mais nada e, né, até que eu não vá no banheiro, eu não vou conseguir fazer mais nada tranquilamente. Então, as necessidades fisiológicas são as primeiras a serem atendidas. Então, em relação ao trabalho, se eu não tenho as minhas necessidades fisiológicas atendidas, eu nem sigo trabalhando, né? Eu nem consigo me sentir motivado. Então, fisiológico, na verdade, é comida, água, sono, repouso, boas condições de trabalho para o teu físico, não vai trabalhar de pé muito tempo, trabalhar molhado ou numa situação que te prejudique o teu físico, né? Então, se tu tem um trabalho que já te traz essas características, que já te traz essas condições, você vai ficar satisfeito e vai seguir motivado. O segundo movimento é a necessidade de segurança. Então, você quer um trabalho seguro, uma empresa estável, você quer remuneração e benefícios e uma permanência no emprego, né? Essa estabilidade que todo mundo fala. E isso, então, vem sendo construído desde a época dos nossos pais, dos nossos avós, como base para eles conseguirem qualquer trabalho. Por quê? Porque como vem num período de pós-guerra, de necessidades, de fome, de miséria, qualquer trabalho que assegurasse a necessidade fisiológica e segurança dos nossos pais, né, dos nossos ancestrais, já estava ótimo, já era digno de ser louvado e dar motivação para todo dia a pessoa ir trabalhar. Depois disso, conquistadas essas duas etapas, a gente entra no nível social. Então, no social, a gente já quer a amizade dos colegas, interação com os clientes, a gente quer um chefe amigável também. Então, a gente já quer se relacionar, a gente já consegue se relacionar com as pessoas porque já temos essas outras necessidades atendidas. Muito bem, e aí que começa o tamanho do pepino daqui para frente. Por quê? Porque até aqui, possivelmente você assim como eu, já veio com essas necessidades atendidas pelos nossos pais. Então, você já tem necessidade fisiológica de segurança e necessidade social atendida. Você já tem isso na sua vida. Então, não é isso que vai te segurar no emprego. Não é por isso que você vai trabalhar. Né? Por que você vai trabalhar? E por que você está desmotivado no seu trabalho atual? Possivelmente porque você chegou na etapa da pirâmide onde você quer estima, você quer reconhecimento, responsabilidades importantes, você quer orgulho, você quer se sentir orgulhoso que os outros se orgulhem de você, você quer ter acesso a promoções, a ascensão de carreira. Então, quando uma empresa não te proporciona isso, ela não vai estar satisfazendo as suas necessidades. E dessa forma, você vai ficar desmotivado e não vai fazer mais sentido nenhum você trabalhar ali. Consegue entender? Você já consegue se identificar nesse patamar? E aí as pessoas chegam para mim exatamente nesse patamar ou no próximo, que é ainda mais complexo. Quando a pessoa já tem tudo isso atendido, vamos supor que você já chegou numa empresa, num cargo de liderança, de gestor, de coordenador, você já tem reconhecimento, já tem promoções, bonificações, um salário legal, e ainda assim você não está satisfeito, isso é porque você já atingiu essa necessidade e você está pulando para a próxima, que é a última ali da pirâmide, a autorrealização. Quando o ser humano entra nessa busca, é algo totalmente elevado e diferente do que ele vivenciou até então. Então, ele precisa de satisfação no trabalho,
Sendo que a satisfação do trabalho vem de um trabalho desafiante, vem de uma diversidade, de uma autonomia, participação nas decisões e que esse trabalho te proporcione um crescimento pessoal, ou seja, que você possa evoluir como pessoa. E nada mais é do que você viver o seu propósito, viver a sua missão. Viver numa empresa ou ter o próprio negócio, porque aí tem duas alternativas. Ou você poder nas decisões, vai poder colocar o seu DNA ali, ou você vai ter que abrir o seu próprio negócio e empreender. Porque aí sim você vai atender às suas necessidades, que estão linkadas com os seus valores pessoais. E aqui é muito importante você entender que valores pessoais têm a ver com. Sempre que eu ficava insatisfeita nos meus trabalhos, é porque eu estava querendo ter liberdade, eu queria mandar minha agenda, eu queria eu decidir o rumo das coisas, eu queria eu fazer os movimentos que precisavam ser feitos, eu queria me sentir deixando um legado, deixando a minha marca no mundo. Então eu sempre fui em busca dessas mudanças todas por conta dessa minha insatisfação. Estudando tudo isso, eu fui entender que tinha uma razão, que a maioria das pessoas passa por isso, só que em momentos diferentes. E os nossos pais não passaram por isso porque eles vinham dessa outra geração onde eles tinham que ter as necessidades fisiológicas, segurança e social atendidas. Isso já era importante e suficiente para eles. Então perceba que o quanto isso é muito vital para você entender o porquê você não está feliz hoje, porque você está insatisfeito, porque essas necessidades que foram nomeadas aqui não estão sendo atendidas pela empresa que você trabalha. Faz sentido? Bom, e aí, o que acontece? Por que a gente escolhe errado a nossa carreira, a nossa profissão, o nosso movimento em relação ao rumo profissional? Ele é construído de uma forma errada, por quê? Porque quando a gente nasce, lá, se você olhar ali, você bebezinho, você nasce com o seu dom, né, com o seu talento, você não tem medo de nada, você não tem crença nenhuma, você simplesmente é uma esponjinha aberta, aparecendo, né, para o mundo e vendo o que o mundo mostra para você construir a sua identidade. E nisso você recebe influências da sua família, da escola, de amigos. E essas influências, elas vêm cheias do pensamento dos outros sobre a sua versão correta do mundo, sobre a sua versão do que é certo, do que é errado, do que é sinônimo de sucesso ou segurança. E aí você cresce cheio de potencial e começa a ficar limitado pelas crenças limitantes, pela formação de hábitos que você tem e pela falta de autoconhecimento. Então, esses 3 pontos são que boicotam totalmente, fazem você ter uma escolha profissional errada. Falta de conhecimento é porque a gente não aprendeu na escola, né? Inteligência emocional, a gente não aprende a se conhecer, e aí você não consegue entender o que te faz feliz, o que te motiva. Quais são os parâmetros que você quer ter de estilo de vida? Você quer ter uma vida pacata ou uma vida ocupada? Você quer trabalhar para ser rico e ter segurança nesse sentido? Ou você quer trabalhar para ter o que é bom e pensando apenas no momento presente? Você quer ter liberdade ou você quer ser mandado? Você funciona melhor sob pressão ou você quer ser dono do próprio nariz, né, e fazer o que você quer? Então, essa falta de autoconhecimento sobre nós mesmos faz com que a gente escolha por impulso, né? Escolha por uma questão óbvia. E essa escolha profissional errada, que tem aqui os próximos pontos, eu vou explicar para você. Acontece por quê? Por uma questão financeira, muitas vezes. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha lá a minha opção primeira sempre foi psicologia, sempre gostei dessa parte de humanas, só que na minha faculdade era só de dia, não tinha de noite, e eu não tinha condições de pagar, então eu teria que trabalhar de dia para estudar de noite, então eu não podia fazer psicologia por conta da minha questão financeira. E aí, o que aconteceu? Eu optei por relações públicas, porque tinha alguma coisa a ver com pessoas, com públicos. E aí eu fiz toda a minha graduação a pau e corda, né, sofrendo com aquilo, porque não era aquilo que eu realmente amava, mas era o que eu podia fazer de melhor naquele momento. Então, nada aqui é para fazer você se arrepender, ou se sentir culpado ou errado. Com certeza, a gente faz o que melhor pode naquele momento da vida que a gente tem, com a consciência e as condições que a gente tem.
mas eu tô aqui para te chamar a atenção e fazer com que você enxergue se isso realmente foi o seu caso, tá? Outra coisa que dá muito errado é seguir o legado dos pais. Então, seu pai, sua mãe tem um negócio ou tem uma formação de carreira, por exemplo, de concurso público, enfim, e aí você, para não ser a ovelha negra da família, acaba seguindo o mesmo legado para não ser diferente, ou por não ter apoio dos pais nesse sentido. Então, acaba só seguindo esse legado porque é o caminho que já foi trilhado. Talvez não fosse para você, mas você não consegue abrir mão disso pelo enredo todo familiar aí dos pais. E aí os pais, claro, eles sempre querem nos proteger, querem nos traçar um caminho que para eles já foi traçado e deu certo. Então tem muita influência aí, que é com amor, obviamente, com boa vontade dos nossos pais, mas que nem sempre é a nossa real vontade. Próximo erro é medo de repetir o erro dos pais. Por exemplo, o meu pai teve uma falência muito grande quando eu nasci. Eu tinha 1 aninho, a gente perdeu tudo. Então, o que ficou para mim? Que empreender tem riscos, é perigoso, eu posso perder tudo. Então, eu poderia muito bem nunca querer empreender e trabalhar sempre em regime de CLT por conta dessa falência do meu pai, que me causou o fato real de que é perigoso empreender e que isso faz com que, então, é melhor eu não me envolver nisso. Só que a minha grande paixão é empreendedorismo. Hoje eu sei disso. Só que quando eu fui descobrindo essas etapas, eu vinha com esse medo muito forte. Mas eu vou me meter nisso, mas eu já vi que tá errado com meu pai, com tantas outras pessoas. E aí começa a quebrar essas crenças para poder mudar o teu posicionamento. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Outro erro, síndrome da CLT ou do concurso público, né? Aquela questão da falsa segurança. Eu digo que é falsa por quê? Porque se o teu chefe decidir te demitir amanhã, qual foi a estabilidade que você teve? Né? Fora lá um seguro-desemprego que nem dá para se sustentar hoje em dia, no valor do salário, e que você vai ter por alguns meses. Não faz sentido você acreditar que estar recebendo um salário fixo todo mês é sinônimo de estabilidade. Tá? Mas foi embutido na nossa mente que o mais seguro era ter a carteira assinada. Então, a gente, em vez de escolher viver aquilo que a gente, né, sonha, almeja, o nosso talento, a gente acaba se condicionando a um perfil da sociedade mesmo, né? Um perfil que as pessoas dizem que é o mais seguro, o mais concreto. Outro problema muito sério é a baixa autoestima. Então, você pode pensar assim, não se sentir competente, né? Autoestima é gostar de si mesmo. Quando eu não gosto de mim, eu duvido do meu potencial, eu acho que eu não sou capaz de nada. Então, por exemplo, eu quero empreender, mas eu não me acho bom o bastante, eu não tenho ninguém na família que fez isso para me dar um exemplo, eu venho de uma família que sempre foi CLT, eu não tenho experiência com isso, eu não sei como liderar pessoas, e aí começa a se sabotar. Porque assim, gente, o que você precisa é clareza e conhecimento. Clareza para onde você vai, o que você quer, e conhecimento, né? O que você precisa aprender para desenvolver esse caminho. Então, você não tem que nascer já sabendo tudo. Você precisa ter clareza para daí buscar o conhecimento certo, aprender e aí poder fazer dar certo o seu negócio. Tá? Então, outra coisa que pode ser usada como exemplo também, eu quero fazer medicina, mas eu sempre fui aluna nota média, assim, eu sempre fui da turma do fundão, não queria muito estudar, e aí como é que eu vou fazer medicina que tem que estudar muito? E aí, no fundo, o que acontece? Quando a gente está na escola, a gente tem um perfil diferente do que é quando a gente escolhe uma faculdade para fazer, porque lá na escola a gente tem outras motivações, é outra fase da vida. Agora, você fazer uma faculdade que você ama aquilo que você está escolhendo fazer, você vai ter vontade de estudar, você vai ter motivação. Então, não tem nada a ver com inteligência, e sim com motivação. Depois disso, o que eu vou te dizer? O próximo item é não receber apoio da família na escolha que você quer fazer. E aí vem de novo aquele medo de não deixar a pessoa, a família em si, né, as pessoas à volta satisfeitas com você. Você não quer desagradar, você não quer ser a ovelha negra da família. E aí, por conta disso, você se sabota e escolhe só o que a família te apoiar a fazer. Então, tem muita coisa que eu já ouvi também que falava assim, eu queria fazer artes cênicas, mas meu pai disse que só ia pagar a faculdade para mim se eu fizesse administração. Ou, né, enfim, variantes nesse caso.
Então, presta atenção se você não está neste ponto da vida, que você escolheu a sua carreira, o seu trabalho, a sua profissão, por conta de uma dessas circunstâncias, e aí hoje você está completamente insatisfeito, sem rumo, com aquele vazio existencial e não sabe para onde correr. Vamos para frente. Até aqui tudo bem? E aí a outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, só voltar aqui. Quando as pessoas me procuram, elas querem mudar esse comportamento, né? Querem mudar a forma como elas estão reagindo àquela situação. Então, elas querem ser produtivas, querem descobrir o que elas querem fazer da vida, querem mudar de carreira, querem abrir um negócio, comportamento. Só que elas não conseguem porque elas vêm vem uma construção lá de baixo, ó, que as experiências que elas tiveram na vida geraram traumas, geraram crenças e geraram esses valores que são a segurança, a falsa segurança, escolher da maneira que tinha que ter sido escolhida. Tudo isso faz com que a pessoa se trave no comportamento, porque o comportamento no topo ali do iceberg, ele é um resultado de tudo que vem abaixo do iceberg, que está lá nas profundezas do nosso oceano. Então, quando eu preciso trabalhar com alguém para mudar o comportamento, para ajudar a pessoa a ter coragem, a se encontrar, a fazer a mudança que ela precisa, eu preciso trabalhar nessa área das crenças e dos valores. Por quê? Porque eu tenho que fazer ela acreditar que ela é capaz, que ela tem condições, que ela tem inteligência, né? Mostrar para ela quais são os valores que ela quer seguir, então que estilo de vida ela quer, como ela quer ter as suas necessidades atendidas, e aí sim gerar as competências necessárias para, né, dar esse passo a passo e a pessoa conseguir mudar o comportamento. É por isso que é tão difícil mudar sozinho. Faz sentido para você agora? Bom, e falando um pouquinho da minha trajetória aqui, resumidamente, para quem não me conhece ainda aqui nas redes, eu já tive grandes transformações. Nessa foto ali de cima das botas, eu já fui modelo, já vivi uma experiência incrível internacional, fiquei mais de 3 anos viajando como modelo. E sempre que eu fazia uma transição, eu tinha esses movimentos que eram de insatisfação, de depressão, sabe? De não estar fazendo a coisa certa, então eu acabava desistindo e indo para outros negócios. Então, quando eu fui modelo, eu tive que tomar uma decisão de não ser mais modelo em função daquele vazio que eu estava sentindo, que não era mais o que me preenchia. E aí eu resolvi largar tudo e voltar para o Brasil. Então foi um momento de transição muito doloroso, porque muitas pessoas ficaram dizendo: ai, você é louca, por que você está fazendo isso? Uma carreira tão sonhada, sabe? E aí as pessoas ficam simplesmente te minando com aquele monte de crenças que só servem para alimentar o medo delas. Né? Eu tive que sempre fechar muito os meus ouvidos e seguir. Depois que eu voltei para o Brasil, eu já falava inglês, espanhol, já tinha conhecimento de mundo, e aí me surgiu a oportunidade de trabalhar numa grande empresa. Não está aqui a fotinho, mas foi uma grande empresa que chama Marco Polo, aqui na minha cidade. É a empresa que todo mundo sonha em fazer carreira, em trabalhar e até se aposentar. Mas eu estava lá 6, 7 meses e já estava totalmente infeliz de novo. Por quê? Porque eu não estava seguindo os meus valores, né? Não tinha nada a ver com o que eu queria realmente fazer. Porque eu não tinha liberdade, eu não tinha poder de decisão, eu não tinha tudo aquilo que eu sempre almejei para mim. Eu só tinha a questão da segurança mesmo, da CLT e uma oportunidade numa grande empresa. Mas a minha veia sempre bateu para o empreendedorismo. Então, nessa foto de baixo aqui, onde diz campeão, é o meu próximo negócio. Eu tive que decidir, o meu sócio na época me chamou para abrir, né, para ser sócia dele, numa escola de inglês que estava falida, não tinha quase alunos. E aí eu tive que decidir entre largar a CLT e abrir um negócio falido. Mas o que me fez mudar e garantir que eu ia fazer isso dar certo? Foi o comprometimento de fazer dar certo essa escola, porque essa escola atendia todos os meus valores. Era uma escola de inglês, tinha a ver com as línguas que eu adorava, com viagens, com liberdade. Eu ia ser dona do próprio negócio, eu ia colocar a minha verdade ali. E então isso fazia com que eu me transformasse, né, plenamente numa motivação, numa felicidade. Larguei a CLT e fui abrir um negócio que já tinha chance de dar errado, porque já tinha falido. Mas o meu sócio na época já tinha uma escola, já tinha dado certo e ele sabia a receita do bolo. Então, olha a importância que é você seguir pessoas que já têm a receita do bolo. E feito isso, eu entrei para a escola e nisso
a gente fez uma grande transformação. Em 3 anos, a gente abriu 5 escolas com mais de 1.000 alunos e foi um case de sucesso total. As escolas eram da franquia Skill Idiomas e ali tem a fotinha, inclusive, do que eu tô com o César Cielo, onde eu estava recebendo uma medalha da franquia em São Paulo por ser exemplo de gestão. Então, a gente foi exemplo muitos anos de gestão, de bater metas, de toda essa questão de liderança de equipes, a gente foi muito exemplo disso para outras franquias. Então, veja que o nosso perfil, o meu perfil sempre foi de buscar o melhor das pessoas, de querer extrair, né, a capacidade máxima, a competência máxima das pessoas. Por isso que naquela fotinha tem escrito campeão atrás, porque eram os alunos que estavam se formando no inglês, em espanhol, enfim, os idiomas, e a gente queria mostrar para eles o quanto eles eram campeões. E esse é o que sempre moveu meu coração, na verdade. É sempre trazer o melhor da pessoa para a mesa, sabe? Ajudar ela a enxergar o melhor potencial dela. E aí, com isso, o que aconteceu? Eu comecei de novo, depois de 7 anos, então, que eu fui empresária, tive essas 5 escolas, eu comecei a ter de novo aquele vazio, aquela depressão, tive até a síndrome do pânico, porque eu pensava na segunda-feira e me dava um horror, né, de tanto que eu já não estava mais feliz fazendo tudo aquilo que eu achava que ia ser pro resto da minha vida. E quando eu entendi que não era bem assim, eu precisei de um tempinho, fiz um período sabático, digamos assim, para conseguir pensar na vida. E aí eu peguei um mochilão e fui sozinha para a Europa. Eu fiquei 40 dias viajando sozinha, olhando para tudo que era lado, pensando: será que eu devo morar numa dessas cidades? Será que eu devo abrir um negócio aqui? Será que eu devo trazer um negócio desses para o Brasil? Será que o que eu faço, né? E aí, nos últimos dias de viagem, onde eu não tinha achado nenhuma das respostas, eu simplesmente estava numa livraria, eu sempre conto essa história, e eu tinha selecionado alguns livros para trazer para o Brasil. Quando eu cheguei no caixa para pagar, eu olho esses livros e todos eles eram de psicologia, de gestão do comportamento, de entender o ser humano, e aí aquilo me deu um insight muito grande. Eu pensei, é isso, é psicologia que eu sempre quis, na verdade, lá do início, né, da minha história, e eu nunca pude fazer. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a pensar nessa possibilidade e quis me inscrever na faculdade de psicologia. E aí eu pensei, meu Deus, agora eu vou mudar tudo de novo, meu Deus do céu, eu já estava com 35 anos, 34 anos, eu já tinha faculdade de Relações Públicas, já tinha graduação, especialização em gestão empresarial, MBA pela FGV, eu já tinha feito um zilhão de cursos, já tinha feito cursos do coaching, já tinha me especializado no coaching, e aí eu ia mudar tudo. E aí o meu psicólogo sabiamente me falou na época: mas Carol, o que são mais 5, 6 anos aí de estudo da psicologia, que vai te garantir esse diploma, perto dos 40 anos que tu tem pela frente para exercer essa profissão que tu tanto ama, e tu tá apegada no que tu já fez da vida, tipo, tudo que tu já fez na vida somou competências, experiências para você viver plenamente o que é teu direito até aqui. E agora você vai usar tudo isso para transformar a vida das pessoas daqui para frente. Então nada foi perdido pelo caminho, nada foi em vão, né? A gente é uma construção, a gente é a soma de todos os pontos que a gente construiu ao longo da vida. E aí, a partir disso, eu tomei minha decisão, me inscrevi na faculdade, e aí, na outra fotinho, sou eu abrindo a minha primeira sala de coaching sozinha, né? Onde eu consegui vender as escolas e começar do zero com a carreira de coaching. Isso já fazem 5 anos, e eu nunca fiquei sem um cliente, e consegui prosperar, consegui ganhar 5, 6, 10 vezes mais do que eu já ganhava na escola, fazendo o que eu amo. E esse é o meu manifesto, né? Eu acredito que as pessoas sim podem fazer o que elas amam e ganhar dinheiro com isso, porque não é filantropia, não é caridade, né? A gente precisa de dinheiro nesse mundo, então por que não ganhar dinheiro fazendo o que a gente ama se a gente tem dom para isso, tem talento para isso? E a boa notícia de hoje é que você não vai precisar de mais 15 anos que eu passei tentando, testando e errando, porque se eu for contar todas as minhas mudanças de carreira, eu levei 15 anos para descobrir o meu real propósito. E eu fiz um cálculo de mais ou menos R$ 500.000 que eu gastei, que eu investi, melhor dizendo, da minha vida, nessas mudanças todas, né? Então, 2, 3 faculdades, especialização, viagens, compra de negócio, mudanças, tudo isso
eu tive esse valor todo investido. Então, o que eu quero dizer para você é que você não vai precisar ficar mais tempo aí da sua vida batendo cabeça para achar o seu potencial, o seu talento e devolver a realização pessoal e profissional para sua vida, porque eu tô aqui para atalhar esse teu caminho. E eu faço isso através de um método. Esse método, eu estudo o seu talento, o seu dom, eu vejo como ele pode te ajudar no mundo e ajudar o mundo, como você pode ganhar dinheiro com isso, como você respeita os seus valores para isso. E aí a gente traça uma estratégia para você. Essa estratégia que vai fazer você tirar o projeto do papel e fazer você começar, de fato, a sua mudança de carreira. Seja para uma grande empresa, para uma mudança de cargo, seja para abrir um negócio próprio. E aí eu vou estar do teu lado, fazendo esse atalho todo contigo. O meu método passa por alguns passos e eu uso essa simbologia de acordo, enfim, com a minha nova identidade visual para que você entenda o que acontece em cada etapa do caminho. Primeiro, então, a gente vai usar o mapa para explorar. Então, eu quero entender o teu mapa, as tuas ideias, as tuas crenças, os teus medos, tudo que aconteceu contigo, para a gente ajustar as velas e dar o próximo passo, que é te ensinar a navegar, sabe? É criar esse guia, esse modelo, essa bússola que vai realmente mostrar o mapa para você e vai te ensinar a navegar. Ou seja, a gente vai trabalhar nos teus valores, trabalhar no teu negócio ideal, na tua transição de carreira, para daí soltar a tua âncora. Eu preciso te empoderar, te dar competências, mostrar como você pode fazer isso, para daí sim você ter a sua transformação. A transformação que está aqui no meio. E essa transformação acontece quando você vê sentido na vida de novo, quando você se motiva na segunda-feira e todos os outros dias, e você sabe o que você veio fazer nessa terra. Então, essa é a minha missão com você. Então, se você chegou aqui até o final dessa aula, onde eu pude esclarecer por que você pode estar insatisfeito e como você faz para sair dessa insatisfação, porque sozinho é mais complicado, né? Quando a gente não consegue se entender, não sabe o que gosta, o que não gosta, o que ama fazer, como fazer para tirar isso do papel. Então, se você chegou aqui até o final dessa aula, parabéns, em primeiro lugar, pelo seu comprometimento em melhorar, em se transformar. E eu quero te dar aqui uma condição especial de ter o meu olhar individual sobre a tua situação. Como vai funcionar isso? Você pode me chamar agora pelo WhatsApp para marcar a sua sessão individual comigo por um valor extremamente especial. Por quê? Porque você está merecendo, chegou até o final da aula, está precisando aí de uma ajudinha para sair dessa nuvem, né, dessa situação que você está vivendo. E aí eu quero oferecer para você essa possibilidade. E essa possibilidade ela vai acontecer de uma forma muito especial. Você vai ter um valor. Deixa eu deixar aqui o telefone na tela. Mas também tem o meu telefone aqui para você. Aqui em algum link aqui abaixo você vai ter o telefone para contatar comigo, tá? Obviamente é sujeito à disponibilidade de agenda. Para esses presentes dessa aula, eu destino 3 a 4 vagas por mês na minha agenda, tá? Mas você vai ter essa sessão individual comigo, que o valor hoje é R$370 a minha hora, tá? R$370 e eu vou fazer para você por R$57. Então, se você quer ter o meu olhar sobre a sua situação e que você quer e você precisa de um direcionamento, de uma clareza, eu quero construir esse mapa com você e vai estar disponível para você, sujeito a essas vagas, claro, mas vai estar disponível para você por R$57. E aí a gente combina a forma de pagamento, enfim, é só você me chamar no WhatsApp e dizer que você tem interesse em marcar a sua sessão de clareza, né? Essa sessão que eu possa criar esse mapa para dar as respostas que você precisa, e aí a gente vai conversar, e pode ser feito de forma presencial, se você mora em Caxias do Sul, ou pode ser online, como você preferir. Aí a gente só vai ajeitar os detalhes e bora para achar a sua solução. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo dessa aula e eu fico aqui à tua disposição nessa esperança de que você realmente queira viver aí a sua essência, achar o seu propósito, achar a sua motivação de volta e a sua realização.